Olá, bom dia para você, que este seja um dia de muitas bênçãos, de muitas conquistas, que a mão do Eterno esteja sobre a nossa vida no decorrer dessa manhã e todo dia. Diante de todos os encontros que nós teremos e compromissos que teremos no dia de hoje, este é o mais importante, onde eu e você temos a oportunidade de abrirmos o nosso coração diante do Criador do Universo, onde nós colocamos diante dele todas as nossas dificuldades. Você tem algum problema hoje que você tem considerado muito grande para você encontrar solução? Tem algum problema que você considera impossível de encontrar uma saída? É nesse encontro que nós abrimos o nosso coração, nós nos debruçamos diante dos braços do Criador e pedimos misericórdia, forças para vivermos uma vida vitoriosa. Depois desse encontro, tenho certeza que a nossa vida estará completamente fortalecida para vivermos uma vida vitoriosa no Senhor. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, capítulo 86, o verso 8. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Salmo capítulo 86, o verso 8. É a razão pela qual nessa manhã nós buscamos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, porque não há nenhum outro semelhante a Ele. Ele é grandioso, misericordioso, compassível e amável, ao ponto de vir aqui a esse mundo morrer por cada um de nós. Por isso que nessa manhã, mais uma vez, nós reconsagramos a nossa vida às suas mãos. Nós já desenvolvemos um hábito a cada manhã estudarmos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 21, o verso 1 e o verso 2. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar alguém morto, caído no campo, sem que saiba quem o matou, sairão aos teus anciãos, aos teus juízes, e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. No capítulo em análise nessa manhã, que é o capítulo 21 do livro de Deuteronômio, ao fazermos um estudo desse capítulo, nós chegamos à seguinte conclusão, que Deus tinha alguma preocupação ao permitir que o seu povo entrasse ali na terra de Canaã. A primeira delas é manter a célula da família como sendo a base da sociedade. Deus sabia que uma família sólida, consequentemente, teria uma sociedade mais justa, uma sociedade mais íntegra, uma sociedade onde os irmãos teriam condições de poder ajudar um ao outro. Da mesma forma como um dia ele criou o homem, criou a mulher, os abençoou para que eles pudessem crescer e multiplicar e vivessem uma vida feliz. Mas havia uma segunda preocupação. Deus não tinha prazer que a violência se desenvolvesse no meio do seu povo. E no capítulo 21 do livro de Deuteronômio, o verso 1 e o verso 2, ele começa a determinar as diretrizes de como os juízes deveriam proceder diante de um assassinato. A cidade mais próxima, ela era considerada como sendo responsável. Os anciãos e os juízes deveriam ir até aquele corpo e ver a sua distância. E se ela, de fato, a cidade estivesse mais próxima daquele corpo, eles deveriam fazer um ritual. Era um ritual de inocência. Era um ritual que demonstrava que eles não tinham nenhuma culpa em decorrência daquele assassinato. Eles deveriam oferecer uma novilha. Era como se, através daquele ritual, eles estivessem dizendo para Deus e para a sociedade: nós não temos nenhuma culpa em relação a esse crime. Nós estamos aqui para declarar através desse ritual que nós somos inocentes e nós não sabemos quem foi a pessoa que cometeu esse crime. O ato de oferecer a novilha era uma prova clara de que alguém deveria pagar o preço pela vida tirada de alguém. Uma vida especial para Deus, e Deus queria que alguém pagasse o preço. Embora as pessoas não soubessem quem era o verdadeiro assassino, mas a novilha morria em lugar daquele que tinha cometido o crime, porque eles não sabiam quem de fato tinha tirado a vida daquela vítima. No capítulo 21 do livro de Deuteronômio, o verso 4, esse ritual deveria acontecer próximo a um lugar de águas correntes. não para que o sangue caísse na terra, mas para que o sangue caísse nas águas.
Deus não queria que a terra se contaminasse com o sangue da violência. E o fato do sangue cair nas águas era uma demonstração de aquele mal estava sendo levado e estava sendo lavado também. Aqueles que estavam para participar desse ritual, eles deveriam lavar as suas mãos. Da mesma forma como um dia Pilatos lavou as suas mãos dizendo que não havia nenhum compromisso com a pessoa de Jesus Cristo, da mesma forma, aqueles que estavam participando desse ritual deveriam lavar as suas mãos como uma demonstração de inocência que eles não sabiam e nem eles também tinham se envolvido ao tirar a vida daquela vítima que tinha perdido a sua vida. O capítulo 21 do livro de Deuteronômio, o verso 11, a palavra de Deus diz o seguinte: E vires entre eles uma mulher formosa, e te afeiçoares a ela, e a quiseres tomar por mulher. Deus tinha sido muito claro com o seu povo. Ele não queria que o seu povo se casasse com pessoas que não fossem da sua própria nação. Mas naquele momento em que eles estavam destruindo, eliminando os inimigos que estavam dentro da terra de Canaã, eles não poderiam casar-se em hipótese alguma com nenhuma mulher que estivesse sido criada dentro da Palestina. Eles deveriam matar os homens e inclusive a todas as mulheres. Eles não deveriam deixar ninguém. Deus pedia essas coisas porque aquelas mulheres que tinham nascido e criado dentro da Palestina, elas estavam envolvidas na cultuação do deus Moloque. Quantas famílias ofereceram seus próprios filhos ao deus Moloque como demonstração da sua adoração ao deus Moloque? E Deus não queria que o seu povo se envolvesse com essas práticas. E Deus não queria que eles se casassem com essas mulheres porque essas mulheres teriam o poder de influenciar os seus esposos a viverem em adoração ao deus Moloque e aos deuses envolvidos em idolatria. Mas se essas mulheres que estavam ali na terra da Palestina estivessem vindo fora da região da Palestina, vindo morar ali, Deus dava permissão que os israelitas se casassem com essas mulheres. Essas mulheres cativas, elas deveriam ser tratadas com respeito. Deus esperava que, ao se unirem ao seu povo, essas mulheres fossem tratadas com dignidade. Eles, os homens, não poderiam tratar como sendo um objeto sexual. Eles deveriam, de fato, amá-las, respeitá-las, colocar num patamar onde Deus esperava que a mulher, de fato, devesse se encontrar. Eles deveriam esperar um mês após levar para sua casa para que tivesse alguma intimidade com elas, com respeito ao sofrimento e à dor, onde muitas delas tinham perdido seus pais, seus irmãos, e outras tinham perdido seus maridos, os seus filhos, em decorrência do luto, do sentimento que esses homens deveriam ter para com essas mulheres. Eles deveriam esperar um prazo para ter algum tipo de intimidade com essas mulheres, um período de 30 dias. Estas eram as determinações de Deus para quando um israelita se casasse com alguma mulher estrangeira que não estivesse vivido dentro da Palestina. Se porventura acontecesse dos israelitas, depois de terem assumido um compromisso de casamento com uma dessas mulheres, não se agradassem delas, eles não poderiam vendê-las como escravas. Eles deveriam deixá-las irem livres, como um ser humano livre, para que não trouxesse nenhum opróbrio sobre o povo de Deus ou sobre aquele próprio homem. Embora nós saibamos que a poligamia nunca foi o ideal de Deus, o Senhor tolerou alguns patriarcas no passado e alguns homens do passado tiveram 2 mulheres, mas esse nunca foi o ideal de Deus. O modelo bíblico para a família nós encontramos o próprio Moisés como sendo o autor desses livros, no livro de Gênesis. Moisés fala que Deus criou o homem, criou a mulher e os abençoou para que eles pudessem viver uma vida feliz. Este era e sempre será o modelo de Deus para a família nessa terra e para a família que será restaurada a um dia viver com o Senhor por toda a eternidade. No livro de Deuteronômio, capítulo 21, o verso 16, nós precisamos entender o Deus que nós servimos é um Deus justo. Deus jamais teve prazer na injustiça. E aqui ele começa a traçar diretrizes para a família que estava envolvida na poligamia. Poderia acontecer que dentro do casamento, na poligamia, o pai ou a mãe tivesse uma afeição maior para um dos filhos, e o filho de fato que tinha direito em receber a herança seria menosprezado, e um outro filho que era amado por um deles poderia receber essa herança.
E para que pudesse evitar esse tipo de injustiça, o Senhor determina que o primogênito era as primícias, o primeiro que tivesse aberto a madre da sua mãe. Este era aquele que deveria receber a herança, que deveria ser o responsável para conduzir os negócios do seu pai e da sua família. E a mão de Deus estaria diante daqueles que vivessem diante dessas orientações. No capítulo 21 do livro de Deuteronômio, do verso 18 ao verso 21, aqui estão as diretrizes para que as famílias pudessem cuidar a respeito de um filho rebelde. E não se tratava apenas de um ato esporádico na vida, mas aqui as orientações eram para aqueles que viviam na prática do erro e na desobediência. Os pais tinham o direito de levar esses filhos diante dos juízes e tirar a vida desses filhos, porque os pais representavam a Deus. E se esse filho era rebelde aos seus pais em desobediência, maltratando, trazendo opróbrio para a sua própria família, os pais tinham nas mãos a responsabilidade de levar esse filho diante de um juiz para que pudesse determinar a morte daquele filho. Mas olhando para os registros do passado, para a arqueologia, não é possível encontrar nenhum episódio de nenhuma família que tivesse levado seus filhos para que pudesse tirar a vida dessa pessoa, dessa criança. Deuteronômio capítulo 21, verso 22, eu e você precisamos entender que o Deus que nós seguimos é um Deus de ordem. Ele não tem prazer na bagunça, na desordem. O desejo de Deus, de fato, é que seus filhos vivam em ordenança, em conformidade com as leis da sua cidade, com as leis do seu país. Se porventura, naquele período, um cidadão, um homem ou uma mulher se tornasse rebelde e ele quisesse viver uma vida dissoluta, contrária a todos os princípios de Deus ou os princípios da sociedade, os juízes daquele período, eles tinham nas mãos a autoridade para tirar a vida daquela pessoa. E a maneira pela qual eles determinavam a sentença era tirar a vida da pessoa e pendurar o corpo num madeiro. Era uma expressão de vergonha, era uma expressão de repúdio pela atitude daquela pessoa. Por isso que no Novo Testamento nós encontramos uma declaração com respeito à pessoa de Jesus Cristo. Maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Da mesma forma como Jesus um dia foi crucificado numa cruz, alguém que tinha sido rebelde contra as verdades daquele período, ele deveria ser morto e pendurado no madeiro. Era uma declaração pública que a cidade, que o país estava completamente contrário à atitude daquela pessoa. O objetivo de Deus ao determinar essas orientações era para que pudesse colocar um freio na violência, um freio na desordem. Deus queria que a sociedade daquele período, que era o seu povo, pudesse representar o nome do nosso Salvador Jesus e eles pudessem viver de uma forma que agradasse aos seus irmãos e, acima de tudo, também agradassem a Deus. Querido amigo, ao chegarmos ao final do estudo do capítulo 21 nessa manhã, eu e você, nós não podemos nos esquecer, o Deus que nós seguimos é um Deus de ordem, é um Deus extremamente amável, ao ponto de oferecer o seu Filho para vir aqui esse mundo na cruz do Calvário e morrer por cada um de nós. Mas nós não podemos nos esquecer. O nosso Deus, ele não inocenta o culpado, como ele também não culpa o inocente. O Deus que nós servimos é um Deus que um dia vai voltar aqui a essa terra para buscar todas aquelas pessoas que tentaram colocar a sua vida em conformidade com as suas leis, que amaram a sua palavra, que amaram a pessoa do Criador, e a cada dia tem buscado com todas as suas forças para viver uma vida vitoriosa. Nessa manhã, eu e você, o que temos que fazer é abrir o nosso coração, é nos colocarmos nas mãos de Deus e permitirmos que Ele inunde a nossa vida e nos transforme por completo e nos dê a alegria e a graça de um dia nos encontrarmos com Ele para vivermos com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, pedimos perdão pelos nossos erros. Por favor, Senhor, nos ajude a cada dia a fazermos a Tua vontade, nos dê a graça de um dia podermos nos encontrar contigo e vivermos para todos sempre. Esteja conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.